Olá pessoal, professor José Leôncio, vamos gravar mais um vídeo aqui. Estou gravando vários vídeos curtinhos para não ficar muito longo. E eu estou tratando do vértice da parábola usando as formas geral e canônica da função quadrática. Então agora nós vamos tentar achar uma fórmula para o vértice da parábola, ok? Então vamos iniciar aqui. Eu vou começar aqui com o formato geral da função quadrática. E eu quero achar uma fórmula para o vértice. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever esse formato para o formato canônico. Como é que a gente faz? O formato canônico é aquele, né, que você tem um quadrado aqui, somado com um número aqui. Aí você tem x mais... Você tem um número aqui, né, que poderia ser o A, não sei. Um número aqui e um número aqui. Então eu quero escrever nesse formato. Por isso eu tenho que ter um quadrado perfeito. E a gente já fez isso no vídeo anterior. Como é que sai do formato? Lembra, vou revisar aqui. Ó. Você tem uma função quadrática, x ao quadrado, mais 10x mais 9. Isso aqui é uma função quadrática. Eu vou passar para o formato canônico. O formato canônico eu tenho que tentar transformar isso num quadrado perfeito. Então eu vou copiar aqui x ao quadrado mais 10x. Eu vou separar esse 9 para cá. E para isso virar um quadrado perfeito, eu vou ter que adicionar metade desse ao quadrado. Metade de 10 é 5. 5 ao quadrado eu coloco aqui. Mas eu tenho que subtrair em seguida para não alterar a função. Então, isso aqui agora... eu posso escrever como x mais 5 ao quadrado. Esse x, esse 5 é a raiz quadrada desse, é a raiz quadrada desse. E aqui vai ficar 9 menos 25. Quanto que dá 9 menos 25? Dá menos 16. Certo? Então, a gente sabe que esse aqui é o x do vértice, só tem que trocar o sinal, é menos 5. E o y do vértice é esse aqui, que é o menos 16. Tá? Então, o vértice dessa parábola é o menos 5, menos 16. Mas eu quero fazer isso de forma geral, usando essa função. Então, eu vou... lembra que aqui era 1? Agora não tem 1 aqui, tem um A. Mas eu posso pegar esse A e colocar em evidência. Eu vou desconsiderar essa parte, tá? Então, eu vou escrever isso aqui dessa forma. A eu vou colocar em evidência. Vai ficar x ao quadrado. Aqui vai ficar B sobre A, tá? E aqui vai ficar C sobre A. Por que apareceu um A aqui embaixo? Porque é como se eu estivesse dividindo todo mundo por A. Eu coloquei o A em evidência, então eu tenho que dividir A por A, dá 1, fica 1 aqui, ó. Aí B por A eu não sei dividir, deixa na fração, e C por A, tá? É isso aqui exatamente igual a isso. Mas eu quero chegar nesse formato aqui. Bom, então, esse A continua aqui dentro. Eu vou deixar... eu vou fazer o seguinte, eu vou retornar aqui, ficar mais... tá passando, cara. Eu vou colocar a evidência só nesses dois primeiros, tá? Então vai ficar assim, A vai ficar x ao quadrado mais B sobre A, x. Só esse C eu vou deixar aqui fora, tá? Agora, aqui dentro, eu quero transformar isso num trinômio quadrado perfeito. Então vai ficar assim, x ao quadrado mais B sobre AX, e eu preciso adicionar aquele número. Lembra que eu adicionei um número aqui, ó? Adicionei um número, e esse número que eu adiciono, lembra que é a metade desse? A metade desse número é B sobre 2A. E isso tem que estar ao quadrado, tá? Espera aí. Então, eu peguei a metade de B sobre A, é B sobre 2A, e elevei ao quadrado. E aqui fora, eu tenho um C e eu tenho que subtrair esse número, tá?
Só que eu não vou subtrair exatamente do jeito que eu coloquei, porque aqui fora tem um A multiplicando. Então, esse cara tem um A multiplicando, tá? Então, se eu, na verdade, eu estou somando aqui apenas, ó, esse número aqui, ó, é b quadrado sobre 4a, tá? 4a quadrado, aliás. Que o 2 ao quadrado, a ao quadrado. Bom, só que eu não vou, na verdade eu não estou adicionando exatamente esse número porque eu ainda tenho que multiplicar por A. Então se eu multiplicar por A, vai sumir um A aqui de baixo. Então na verdade eu tenho que subtrair B ao quadrado sobre 4A só. Tá? Não sei se você entendeu, porque quando eu acrescento esse cara aqui embaixo, que é igual a B quadrado sobre 4A, eu, na verdade, ainda tenho que multiplicar por A. Aí vai sumir o A de baixo, ou seja, B ao quadrado menos 4A. Espero que você entenda isso. Quem tem um nível melhor em matemática pode entender. Quem não tem, não se preocupe, porque o meu objetivo é chegar numa fórmula para calcular o vértice, tá? Então, eu vou apagar esse número que eu escrevi aqui e continuar. Agora eu tenho aqui um trinômio quadrado perfeito. Isso aqui, ó, eu posso escrever como o quadrado, igual eu vinha fazendo. Esse aqui foi um exemplo que eu transformei aqui num trinômio quadrado perfeito, depois transformei no quadrado de uma soma. Então, isso aqui eu vou transformar no quadrado da soma. Lembra que eu pego o x, mais aí esse aqui que eu pego para pôr aqui, ó, b sobre 2a. Lembra que aqui, quando eu acrescentei 5 ao quadrado, foi o 5 que eu peguei aqui. Como eu elevei b sobre 2a ao quadrado, é o b sobre 2a que fica aqui. E aqui fora, eu vou ter que igualar esses denominadores. Aí vai ficar 4a embaixo. Aí, para igualar esses denominadores, tem que aparecer um 4a aqui embaixo, mas eu terei que multiplicar aqui por 4a e 4a embaixo. Certo? Estou igualando. Então, em cima vai ficar 4ac sobre 4a, e aqui menos b quadrado. Ok? Então, já conseguimos escrever no formato canônico. Portanto, esse aqui é o x do vértice. Você lembra que o x do vértice é esse número com sinal trocado? Então, o x do vértice vai ser menos b sobre 2a. E esse aqui, lembra que ele é o nosso y do vértice? Y do vértice. Mas eu quero escrever esse b primeiro, b quadrado, antes do 4ac. Então, para eu trocar de ordem, eu vou escrever assim, ó, menos b ao quadrado menos 4ac. Ó, isso aqui que eu escrevi é exatamente isso aqui. Ó. Eu troquei o sinal do b e troquei o sinal do 4, mas eu coloquei o menos aqui fora para compensar. Tá? Então, a gente acabou de achar uma fórmula. Faltou aqui o 4a embaixo. Então, a gente acabou de achar uma fórmula para o x do vértice e para o y do vértice. Tá? Então, para simplificar esse número, nós vamos chamar isso aqui de delta. Tá? Então, aliás, esse aqui de cima, vou chamar de delta. Desculpa. Para simplificar a escrita, nós vamos escrever o y do vértice assim, ó, menos delta sobre 4a. Só que esse delta é esse trambolho aqui. Então, toda vez que você precisar calcular o y do vértice, você vai ter que lembrar dessa fórmula. O delta é b ao quadrado menos 4ac, que esse a, b e c são os coeficientes da função de segundo grau na forma geral. Tá? Então, por exemplo, essa função aqui, ó,
aqui nós achamos o vértice que deu menos 5 e menos 16, transformando para a forma canônica. Você pode usar essa fórmula também para achar. Então vamos ver, ó, o x do vértice deu menos 5. Vamos ver se bate? Ó, o x do vértice você calcula menos b sobre o dobro do a. Mas quem é o b aqui? O b, lembra que aqui nós temos que escrever o a é o número que está aqui, que é 1. O b é o 10. E o c é o 9. Então, esses três números que vão nos ajudar a descobrir quem é o x do vértice. Então, o x do vértice é menos b sobre 2a, certo? Aí eu vou ali e copio. O b é 10 e o c é 9. Então, ó, o oposto do 10 dividido pelo dobro do a. Mas quem é o a? O a é 1. Então, o dobro de 1. Então, menos 10 dividido por 2 dá menos 5, que é exatamente o que nós tínhamos calculado aqui. Ó. Se eu quiser o y do vértice, eu vou ter que calcular primeiro esse delta aqui. Ó. Como é que eu calculo o delta? É o quadrado do b. Quem é o b? O b é 10. Ó. Então, o quadrado do 10 menos 4 vezes o a. O a é 1 e o c é 9. O a é 1 e o c é 9. Então, 10 ao quadrado é 100 menos 36. Tá? 100 menos 36 dá 64. Então, nós vamos colocar aqui, ó, a fórmula é menos delta sobre 4a. Ou seja, o oposto do delta. Se o delta deu 64, eu vou pôr aqui o oposto, menos 64. Dividido por 4a, mas o a é 1. 4 vezes 1 é 4. Então, menos 64 dividido por 4 dá menos 16, que é exatamente esse número que nós tínhamos calculado. Ok? Então, nós já temos duas maneiras para calcular o vértice da parábola. Ou você pega a função no formato geral e escreve no formato canônico, e lá você enxerga o y e o x do vértice, ou você agora usa essa fórmula. Tá bom? O x do vértice é menos b sobre 2a, está aqui. E o y do vértice é menos delta sobre 4a, onde o delta é b ao quadrado menos 4ac. Ok? Então, vamos fazer só um exercício aqui. Então, se eu tiver aqui uma função f de x, x ao quadrado menos 12x menos 12x. Deixa eu ver aqui. 32. Se eu quiser achar o vértice, tem aquela maneira de passar para a forma canônica, ou agora você vai achar por essa fórmula. O x do vértice é menos b sobre 2a, e o y do vértice é menos delta sobre 4a, onde o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Aqui nós temos o a, que é 1, tá? Vou anotar aqui, ó, o a é 1, o b é menos 12 e o c é 32. Então, o x do vértice vai ser o oposto do b. O b é 12. Aliás, menos 12, tá? Desculpa, aqui é menos 12. O b é menos 12, então o oposto do menos 12 é o 12 positivo, tá? Dividido pelo dobro do a. O a é 1. Então, isso aqui vai dar 6. O x do vértice é 6. O y do vértice, eu vou ter que primeiro calcular o delta. O delta é b ao quadrado. O b é do menos 12. Então, menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1. Tem que olhar aqui, ó. O a é 1 e o c é 32.
Então, ó, menos 12 elevado ao quadrado dá positivo, todo número elevado ao quadrado dá positivo, dá 144. E aqui dá menos, quanto que dá 4 vezes 32? Dá 128. 128. Aí 144 menos 128 dá 16. Tá? Então, o y do vértice vai ser o oposto do delta. Tá aqui o oposto do delta. Se o delta é 16, o oposto é menos 16, dividido por 4a. O a é 1, então 4 vezes 1 dá 4. Então, dá menos 16 sobre 4. Portanto, o y do vértice é menos 4. E esse número, ele é um número importantíssimo. Esse e esse é a coisa mais importante do estudo da função de segundo grau. Porque esse número aqui do y do vértice é ele que vai te dar o máximo ou o mínimo da função. Nesse caso, será que é máximo ou é mínimo? Nesse caso vai ser mínimo. Por quê? Porque essa parábola, quando esse número é positivo, ela tem o formato assim, ó. Portanto, ela vem do infinito, desce até um valor mínimo e sobe. E esse valor mínimo é exatamente o menos 4. Então, se eu fosse fazer o gráfico dessa parábola, ela ia ficar mais ou menos assim, um esboço, né? O x, o 6 está aqui, ó. E aqui está o... Então, esse gráfico está para cá. O eixo do y está para cá. Tá? Então, seria assim, o menos 4 está aqui. Então, o menor valor dessa função é o menos 4. E a imagem dessa função começa aqui no menos 4 e vai para cima. A imagem são aqueles números que são utilizados pela função no contradomínio. Lembra que a gente estudou que a função tem um conjunto de saída, um conjunto de chegada, e nesse caso, se eu estou trabalhando com os números reais, essa função só vai usar do menos 4 para cima. A imagem dessa função é um conjunto infinito, é um intervalo que sai do menos 4 e vai para o infinito. E esses valores aqui, essa função nunca vai usar. Tá? Portanto, essa função de segundo grau ela não é sobrejetora dos números reais, porque ela não cobre do menos 4 para baixo. Abaixo do menos 4 ela não utiliza, ou seja, ela não é sobrejetora, essa função. Ela não cobre todos os reais. Tudo bem? Aprenderam como é que calcula o vértice da parábola? Ok? Agora nós vamos, no próximo vídeo, a gente vai descobrir quais são os valores que zeram essa função, que são aqueles pontos onde o gráfico da função corta o eixo do x. Lá no vídeo 1, nós falamos sobre esses números. Agora nós vamos aprender a calcular esses números. Até o próximo vídeo.